Alô, empresário, bom dia. Nós comentamos aí com vocês na semana passada que nós estaríamos usando um pouco da nossa experiência em mercados financeiros e também gestão empresarial. Nós atuamos como consultora aí já há um bom tempo em reestruturação de empresas, grandes e médias, e a intenção nesse período da crise é dar algumas dicas, né, essa crise da pandemia que nós estamos passando, para os empresários poder atravessar esse período aí de um modo consciente e também tomando as ações preventivas, tanto na vida da empresa quanto que no resultado dessas operações. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte: existem duas pessoas quando você institui uma empresa, que é a pessoa física, você, e a pessoa jurídica, que é a tua empresa. Então, quando as coisas vão indo bem, que você está vendendo pra caramba, que não existe crise, essa pessoa jurídica te ajuda você, que é a pessoa física. Então, através do lucro gerado, dessa marca que você constituiu, com o teu lucro que você acumulou, então você compra o teu carro, você compra o teu apartamento, alguns compram chácaras, fazendas, e assim vai montando o bem da pessoa física, ok? E esses bens, eles vieram todos da pessoa jurídica, que é a empresa. Em momento de crise, as coisas se invertem. O que acaba acontecendo? Você está bem com o teu patrimônio e a empresa começa a ficar, então, enferma. Essa doença ela vem pela crise da pandemia, elevação, perda do efeito monetário, da economia, assim por diante, diversos fatores de que acabam afetando a tua empresa, de onde origina todo o bem que você construiu até esse exato momento. Então, separando essas duas questões, que é a pessoa física, você e a pessoa jurídica, que é a empresa, você começa a ter um pouco mais de visão de como tratar e administrar essas crises. Pensa o seguinte: as crises elas não são eternas, elas são cíclicas, então elas existem hoje e amanhã elas deixarão de existir. Então não pensa jamais em permitir com que os efeitos que estão acontecendo dentro da pessoa jurídica, que é a empresa, venha refletir na pessoa física, que é você, porque essa pessoa jurídica somente vai caminhar bem se você, pessoa física, tiver uma boa cabeça, uma boa gestão e for uma pessoa que não fique se envolvendo tanto em negativismo. Por isso que existe o CNPJ da tua empresa. Quer dizer, a tua empresa pode falir, mas você não pode falir, porque é você que movimenta a tua empresa com boas ideias, com as movimentações, lançamento de produtos e assim por diante. Se falir, faliu a empresa. O problema de quem deu dinheiro para a tua empresa, que são os bancos e os fornecedores, mas você vai estar lutando para manter a tua empresa de pé. Tá, ok? Então, separe muito bem para que você, pessoa física, não venha se contaminar por esse negativismo e esse momento que nós estamos vivendo, que é essa crise que está pegando o mundo inteiro. Então, não se sinta primeiramente inferiorizado, incapacitado por essa questão da crise que o mundo inteiro está atravessando. Outra questão que eu gostaria de passar para você é o seguinte: pensa de que onde você está hoje e quando você iniciou a tua empresa. Se você iniciou a tua empresa, por exemplo, há 10 anos atrás, a título de exemplo, você foi construindo o teu patrimônio e você conseguiu agregar lucro durante esse período, tá ok? Então você tem que visualizar onde você está hoje e onde você estava há 10 anos atrás. Estamos dizendo o seguinte, de que o PIB, o Produto Interno Bruto, o Brasil está tendo uma retração normal, o mundo inteiro está tendo a retração, tá ok? Em torno de 4%. Então vai ser muito comum de que muitas empresas elas venham perder em torno desses 4% em termos de valor, de bem, de estoque, de caixa, daquilo que tiver. E outras empresas, que são empresas mais pesadas, elas poderão perder até 10%, tá ok? Ou até mesmo 20%, que é a perda dentro desse período. Então, se você trabalhou durante 10 anos e se você perder 20%, você vai voltar a 8 anos atrás. Então, você tem que se preparar para isso, que você vai regredir 2 anos atrás. Quem vai estar regredindo? Você ou a empresa? A empresa vai estar regredindo, tá ok? Então esteja preparado para você, talvez vender um imóvel, vender um carro, vender
ou vendeu uma chácara, algum bem que essa empresa acabou te alimentando através dessa marca. Não é você que está empobrecendo, é a empresa que está perdendo valor mediante uma crise que está afetando o mundo inteiro. Então, não se afete psicologicamente por um problema da tua empresa que até agora te alimentou durante todo esse período. Então, você tem que fazer essa análise de regressão de acordo com as expectativas, aquilo que está acontecendo no mundo como um todo. Ok? Então, efetuando essa análise, você passa a ter um pouco mais de tranquilidade. Passa a pensar o seguinte, em proteger a tua marca, em proteger o teu capital intelectual, em proteger o teu conhecimento. Tá, ok? Analise, por exemplo, quanto tempo vai durar essa crise. Se você enxergar que essa crise vai durar um ano, qual o problema de você interromper as suas operações durante um ano? Você demite os seus funcionários, mantém a tua marca, você mantém o teu produto e mantém também a tua saúde intelectual, que é muito importante nesse momento. O que você não pode fazer é o seguinte, é você se afetar e você querer carregar nas costas um problema que está sendo instituído numa sociedade como um todo. Você não é uma ONG e não tem por obrigação gerar empregos e manter tudo isso nas costas num momento totalmente adverso. Então, separa o que é a empresa, separa o que é a pessoa física da pessoa jurídica, conforme nós comentamos anteriormente. Tem alguns funcionários, empresários que entram em pane, não existe motivo para isso. Tá ok? Bom, então, fazendo essa segregação, entendendo esse ambiente, nós precisamos entender como está caminhando a economia, como que vai estar caminhando o mundo e o que você tem dentro dessa empresa. Outra coisa que eu gostaria de frisar é o seguinte, tem funcionários, empresários se descabelando, dizendo que não está legal e que está perdendo tudo. Meu amigo, faça a seguinte análise histórica. Será que essa tua empresa já não estava vindo mal antes da pandemia? Será que ela já não estava em prejuízo antes da pandemia? E a pandemia está sendo apenas um motivo para conduzir essa tua empresa à falência e interromper as operações? Porque empresas bem administradas têm que ter um foco e têm que ter um dinheiro dentro do seu capital de giro, para que ela possa sobreviver em 6 meses, um ano, dependente do risco do negócio e do ciclo operacional dessa empresa. Então, você tem que entender o que é ciclo operacional e separar muito bem as questões de empresa e pessoa física e pessoa jurídica. Tá ok? Eu analiso empresas da Bolsa de Valor e tem empresas que já estavam com o PL totalmente negativo, a empresa já não era mais do acionista, o banco já tinha dominado totalmente a empresa. Agora vem a mídia dizer, ou alguém comentar que em decorrência da pandemia, antes da pandemia, essa empresa já estava falida. Ok? Então, nós temos que lançar o problema na pandemia, se o teu negócio, o teu ciclo de vida já vinha vindo mal, e muito mal, há muito tempo atrás. Bom, em conta disso, o que eu vou gostar de propor para você é o seguinte, é que você estruture essa tua empresa no modelo que eu vou estar te apresentando, e depois, se você quiser bater algum papo no nosso e-mail, mandar algum e-mail, intensificar algum bate-papo, eu estou à disposição de tentar te auxiliar, mas eu vou te dar algumas dicas para que você mesmo, médio empresário e pequeno empresário, possa estruturar a tua empresa nesse momento de crise. Se precisar, conversa conosco, ok? A gente entende o momento que você está atravessando nesse momento. Então, vamos procurar aqui, deixa eu ver. Então, preparei esses slides, que é o primeiro ponto que você vai estar fazendo. Coloquei administrando a tua empresa em um momento de crises, entendendo o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é uma fotografia da tua empresa no exato momento. Bom, dentro do balanço nós temos 2 grandes grupos, que se chama ativo, onde nós temos a empresa em si, como ela foi estruturada, e do outro lado nós temos o passivo, de onde vieram esses recursos que foram investidos na empresa. Dentro do ativo, que esse balanço patrimonial é uma fotografia, um diagnóstico que se faz desse ambiente empresa, nós temos o grande grupo, que é ativo circulante, e o não circulante, e o imobilizado. O que eu vou pedir para você é o seguinte, coloque isso numa planilha Excel, num papel de pão, no que você tiver disponível, e coloque ativo circulante. O quanto hoje você tem no teu caixa, o quanto você tem a receber do teu cliente, o quanto a tua empresa tem de estoque, valorize, impostos recuperar e outros investimentos que irão se converter em caixa dentro de um período de um ano. Tá ok? Monte isso, coloque os valores aqui na frente, e daí você vai ter o total do teu ativo circulante, que você vai visualizar a liquidez da tua empresa.
Um outro grupo é o não circulante, realizável a longo prazo. Se você vendeu para o teu cliente para receber daqui a um ano, tá ok? Então você coloca embaixo, porque vendas não recebidas é estoque em poder de terceiros, só é venda realizada quando vai para o caixa. Então tem muita empresa que vende muito, mas a prazo, perder de vista a 60, 90 dias e paga o fornecedor em 15 dias. Só estoura o teu caixa, acaba com a saúde financeira, você tem que buscar dinheiro no banco. Então, nós temos que aprender a fazer gestão da empresa. Cliente e imposto de quanto que você colocou também dentro do teu imobilizado? Alguns empresários se empolgam demais pelo negócio e constroem máquinas, compram equipamento de linhas, produtos que não necessitam, compram um terreno, constrói fábrica. A grande pergunta é o seguinte, o cliente e a reflexão, o cliente não compra o teu imobilizado, o cliente compra o teu estoque, compra o teu produto. Para ele pouco importa se você produz nos Estados Unidos ou se você produz na Índia, onde o custo da mão de obra é muito mais em conta. Tá, okay? Então, tem pessoas, empresas que tendenciam agora indústria 4.0, 5.0, robotização. Meu amigo, a gente toma refrigerante, não toma robô em copo. Tá ok? Nós comemos produto, o cliente está preocupado com o teu estoque, com a qualidade do teu produto. Se você investiu no teu imobilizado e não trouxe redução nos estoques, no processo produtivo, reduzindo os custos industriais ou aumentando a qualidade, a grande pergunta é por que você investiu tanto no teu imobilizado? E muitas das vezes os empresários investem no imobilizado, com empréstimo e financiamento, daí pior ainda mais, porque você vai pagar juros sobre algo que não agrega nenhum lucro e nenhum benefício ao teu produto. Isso daí, desculpe, o nome certo você deve ter quando o empresário efetua investimento para pagar juros que não se traduzem em benefício para o próprio cliente ou para o próprio produto. Então, do lado esquerdo, você coloca esses bens que você tem dentro da tua empresa, que está lá relacionado. Não mistura com a tua chácara, com o teu investimento, com a tua casa. É o bem da pessoa jurídica que vai gerar recursos de caixa para promover a distribuição de dividendos para a pessoa física. Separe o que é pessoa física do que é pessoa jurídica. Do outro lado, você coloca todos os seus créditos, tá? Tudo que você deve, as pessoas que colocaram dinheiro para movimentar a tua empresa e aquilo que está em aberto nesse exato momento que você ainda não pagou. Fornecedor a pagar, impostos a pagar, tributos a pagar, obrigações socialistas a pagar, empréstimo e financiamento a pagar, outras provisões a pagar, empréstimo de longo prazo, que vai vencer daqui a um ano, a pagar. Aqui desse lado você vai ter um total, que é o ativo circulante, o realizável a longo prazo, mobilizado. Você totaliza, então você vai colocar o total do teu ativo. Desse lado você vai colocar tudo que você deve, que está em aberto ainda, que nós vamos chamar de passivo circulante. Nós vamos ter o ativo circulante, que é aquilo que você tem a receber dentro de um ano, e nós vamos comparar com aquilo que você tem a pagar durante um ano. Ok? Então, desse lado você vai ter o passivo não circulante e exigível a longo prazo. Bom, você vai ter aqui um total, por exemplo, supor que você tem 100 aqui, 20 no passivo circulante e 20 no exigível a longo prazo, você está com uma diferença de 60. Esses 60 você vai colocar como sendo o teu patrimônio líquido. Quer dizer, de que você fez investimento dentro da tua empresa, um menor valor está em saldo devedor, a pagar no passivo circulante, no exigível a longo prazo, e daí você vai ter a tua empresa com um valor de 60. Esse é o valor que te pertence e que durante o ano você construi a tua empresa. Porém, se der 100 aqui em cima, mais 20 aqui, já dá 120, e você tem 100 investido na empresa, o teu patrimônio líquido está totalmente negativo, tá ok? Porque você vai ter aqui 120 com 100, você vai ter de colocar aqui os seus índices negativos. Então, quer dizer, de que todo o teu passivo circulante exigível a longo prazo consumiu durante todo esse período o investimento que você efetuou dentro da empresa. Quer dizer, a tua empresa já entrou em processo de falência e você vai ter que fazer um trabalho de uma consultoria muito pontual para tentar reverter essa situação. Se você fez isso até esse exato momento,
Isso indica de que todas as suas decisões foram erradas, você deu produtos de graça, você comprou máquinas que não era para comprar em financiamento, não pagou o teu fornecedor, você não fez gestão de capital de giro, você simplesmente destruiu a tua empresa. Se isso está acontecendo nesse ano da pandemia, você está já muito preocupado, eu te digo, faça isso também no ano de 2020, para visualizar se vai dar o mesmo efeito em negativo no patrimônio líquido. Retroagem em 2019. Se em 2019 o teu patrimônio líquido já estava negativo, é sinal de que a culpa não é da pandemia, a culpa é tua porque você estruturou a tua empresa ou insistiu em vender um produto ou comercializar um serviço de que não apresenta lucro. Ou também você pegou todo o teu caixa, que era da empresa, tirou da empresa para comprar bens particulares. E tudo isso gerou um endividamento, que a pessoa jurídica está sendo sufocada pelos desejos da pessoa física. Então, você matou a galinha de ovos de ouro, que é a tua empresa. Então, você também vai precisar, financeiramente falando, você vai precisar fazer um trabalho de reestruturação para visualizar se você consegue reverter essa situação. Eu já visualizei empresas boas e as gestões péssima. Okay? O produto era bom, mas a gestão era muito ruim. E também teve casos de o produto ser ruim, o produto não ser tão bom assim, mas a gestão ser excelente e ela se autocompensar através de uma administração mais eficiente. Você precisa conhecer a tua margem, o teu produto e assim por diante. Meu amigo, o seguinte, isso aí que eu gostaria de apresentar para vocês. Aproveita esse momento da pandemia para estudar um pouco a tua empresa, entender o teu negócio. Sempre depois da pandemia, nós temos a retomada da economia num momento muito violento. Isso foi em todas as crises. Crise de 29, Segunda Guerra, no ano de 2000, 2008, a retomada foi muito forte. O dinheiro existe, as grandes empresas estão mantendo os empregos, quer dizer, as pessoas que fazem o mercado, o comércio girar, elas continuam empregadas, não estamos tendo, por enquanto, pelo menos, um grande colapso. Pode ser que isso aconteça daqui 6 meses, mas se acontecer, eu vou estar gravando um outro vídeo te alertando sobre isso. Mas, por enquanto, não. O Brasil retroagiu 4% em termos de produção e o mundo inteiro retroagiu, não é só o Brasil. Tá, okay? As grandes empresas estão mantendo os seus empregados trabalhando. Esses caras que compram apartamento, fazem investimento de reforma, compram roupas e que movimentam o shopping center também a tua loja. Eles estão apenas guardando dinheiro com medo da crise, com medo da pandemia. Assim de que as pessoas forem vacinadas e tiver um horizonte melhor em relação a essa questão da pandemia, você vai faltar produto para você atender aos anseios dessa demanda reprimida. Então, dica para você, conserve a tua marca intacta, proteja os teus conhecimentos, teus profissionais de ponta, tenha uma cabeça muito tranquila para você administrar a tua empresa em época de crise, tá ok? Que ela retroaja, mas meça até que ponto ela vai retroagir. E não é nada anormal você vender algum bem nesse momento que você não está usando para que você venha quitar algum endividamento bancário. Então, a tua empresa pode entrar em crise, mas você não pode entrar em crise porque é você que administra a tua empresa. Bom, nós temos um site que se chama www.gcompany.com.br, onde nós colocamos dicas sobre gestão empresarial para os administradores, pessoas que estão trabalhando na empresa, empresários. Nós temos também no Instagram, soltando comunicado, principalmente nessa época de pandemia. Eu atuo dentro da área de controladoria, mercado, economia, gestão empresarial, orçamento, estruturação da empresa. E tem outros consultores que trabalham conosco, que eles atuam em recursos humanos, negociação, mercado, varejo, estatística, indicador, logística, e também sobre a questão do risco empresarial dentro de um mundo corporativo. Precisando dos nossos auxílios, não se hesitem em nos contactar, nós estaremos te atendendo dentro da tua condição, para que a tua empresa venha se preservar a tua marca. Amigão, cabeça tranquila, gelada, daqui a pouco essa crise passa, descansa, tira umas férias. É melhor você perder algum bem do que você perder a tua vida se expondo frente a uma enfermidade ímpar que nós estamos vivendo nesse momento. Cabeça tranquila, tá ok? Você viveu, acho que durante 50, 30 anos trabalhando. Qual o problema tirar umas férias, vai para a praça, anda um pouco, que os bens estão aí
disponível, de que esse sim, se nós fôssemos pagar por ele, que é o ar que a gente respira, o tempo que nós temos, o conhecimento, tudo isso daí não tem preço que pagaria. Então, analisa muito bem a tua situação, cabeça tranquila, precisando de um approach, um comentário, me manda um e-mail, é contato@gcompany.com.br, professor Alexandre Wander, acesse o nosso site, lá você terá também algumas dicas sobre gestão empresarial. Nos mande o assunto de que no próximo vídeo eu estarei explorando e te dando as dicas, tá ok? O Banco Central está ajudando todo mundo, está tranquilizando, o governo está trabalhando bem. Vamos separar muito e ser um pouco apartidário nesse momento, tá ok? É momento de nos unirmos como sociedade em relação ao cenário como um todo do que se divide, senão a coisa daí desanda e tudo perde o caminho e também o sentido e a razão, tá ok? Vamos para frente, sigamos dentro dos nossos objetivos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Professor Alexandre Wander.